Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na residência do Paulo Carvalho, junto com amigos, com a esposa, para uma breve digressão sobre um livro de dupla autoria, minha autoria e de um ex-aluno meu, de mestrado, doutorado, atualmente parceiro de trabalho. Somos, portanto, os autores sem que um tenha uma hierarquia maior do que o outro. Esse texto eu vou falar alguma coisa, em primeiro lugar, sobre eu e ele. Eu sou professor universitário, minha área é química, mas eu acabei por vias traversas, praticamente montando uma carreira paralela envolvendo ciências humanas e filosofia das ciências. O Guilherme Vieira Dias é formado em geografia numa instituição de ensino superior de Campos e em sociologia em outra instituição superior de Campos. Dito isso, vamos agora falar sobre o texto. O texto envolve essencialmente a área ambiental, a área de crise socioambiental. É um completo, né? Não existe só crise ambiental, separada do lado humano. E o texto vai envolver uma crítica, nós vamos rapidamente descrever, em relação, se não é um motor, é um dos grandes motores desse atual estágio de crise ambiental enfrentado pelo planeta, o capitalismo. Bom, vamos ao título do livro. O título do livro, eu vou fazer primeiro uma rápida observação. Ele, colocado na ordem em que está, fica mais difícil da gente entendê-lo. Vou fazer uma comparação com uma obra famosa de Marx, O Capital. O subtítulo da obra é Uma Crítica da Economia Política. Dito assim, fica até meio estranho. O que esse cara está querendo dizer com isso? É só botar na ordem direta, pegar o subtítulo e encerrar com O Capital. Uma Crítica da Economia Política do Capital. A mesma coisa que o título do livro, Capitalismo e Sustentabilidade, e o subtítulo Crítica ao Desenvolvimento Sustentável e à Crise Estrutural Sistêmica. Vamos botar na ordem direta? Crítica ao Desenvolvimento Sustentável e à Crise Estrutural Sistêmica do Capitalismo, envolvendo a questão da sustentabilidade no sentido ecológico. Repetindo, crítica ao desenvolvimento sustentável e a crise estrutural sistêmica de quem? Do capitalismo. Se refere à questão da sustentabilidade do próprio capitalismo em relação ao ambiente. Bom, esse título, ele envolve, vamos dizer, conceitos que estão aí na ordem do dia. Principalmente o conceito gestado pelo capitalismo, já mais para o fim do século XX, de desenvolvimento sustentável. E o conceito de crise final do capitalismo. Traduzindo em termos que estão aqui mais complexos, crise estrutural sistêmica, crise final definitiva do sistema capitalista. Então, nós temos dois tipos de crítica aqui ao capitalismo. Primeiro, crítica a esse conceito que ele gerou em 1987, chamado desenvolvimento sustentável, que, segundo ele próprio, o capitalismo estaria, vamos dizer, sendo eficiente, em termos, claro, mas sendo minimamente eficiente, para o enfrentamento planetário da crise ambiental, da crise socioambiental. Então, esse conceito é chave. A palavra sustentabilidade aparece aí, desenvolvimento sustentável. E o outro é
É um apontar-se de algo que não aconteceu. Está entrando na ordem da previsão de alguns críticos do capitalismo. Ele já estaria numa crise terminal e não teria mais como se livrar dos efeitos dessa terminabilidade. O sistema como um todo capitalista estaria chegando aos seus limites. Então, dois conceitos importantes: desenvolvimento sustentável do capitalismo e crise estrutural ou definitiva do capitalismo. Aí é mais avançado do que uma crítica apenas ao aspecto ecológico, ecocêntrico do conteúdo do livro. Estamos aí avançando, né, uma previsão que, como toda previsão, está sujeita a chuvas e trovoadas. Uma previsão, por exemplo, do tempo. Hoje vai chover, não vai chover. Vamos lá, então, ver como é composto, então, essa crítica dupla ao capitalismo, no que se refere essencialmente ao seu aspecto ligado ao meio ambiente. O livro tem duas grandes partes. A primeira parte, tirando o capítulo 1, que é uma visão mais geral, até do próprio conceito de progresso e desenvolvimento nos últimos 200 anos, a primeira parte, que tem 5 capítulos, é como se a gente tivesse, não é nenhum favor isso, deixando o capitalismo falar sobre si próprio. Como ele se enxerga em termos, por exemplo, do que está havendo no enfrentamento da questão ambiental, usando esse instrumento capitalista chamado desenvolvimento sustentável do próprio planeta. Então, a primeira parte é capitalismo. Sente aqui, não no banco dos réus, né? O réu vai ser depois, a segunda parte. Sente-se aqui e dê a sua posição, sua própria posição, sobre o que é, o que você está fazendo dentro dessa perspectiva, desse desenvolvimento, o que você tem feito e está se propondo a fazer nesse momento, em prol do avanço do enfrentamento de uma crise que todos sabemos que tem sua gravidade. Parte 2. Parte 2, tirando fora o capítulo 6, que é uma introdução, a segunda parte, tem 4 capítulos. Vamos falar sobre os 3 primeiros e fechamos com o último. Os 3 primeiros, capítulos 7, 8 e 9. O livro, aliás, aqui está. Capa, livro, título, subtítulo e o desenho aí muito sugestivo, inesquecível. Onde se adquire esse livro? Muito simples. Nas melhores bibliotecas ou lojas, livrarias virtuais. Amazon, Marino, Cultura. Tanto no formato impresso, que você tem que encomendar, como no formato e-book, que sai praticamente pela metade do preço. O valor dele impresso está da ordem de 40 e poucos reais e o e-book está da ordem de 20 e poucos reais. Então, dito isso, vamos dividir nossa fala final nos 3 capítulos quase de encerramento e do capítulo de encerramento, porque os 3 capítulos, 7, 8, 9 e 10, vão criticar aquele primeiro aspecto que nós falamos aqui do capitalismo. O seu, falado, desenvolvimento sustentável. E o último capítulo, 10, vai ser mais pesado ainda em relação ao capitalismo, que vai trabalhar com o conceito de crise estrutural sistêmica ou terminal do capitalismo. O outro está criticando, sem falar ainda, falando, aliás, em crise também, a gente vai ver isso, mas teremos uma crítica dos críticos que falam nos 3 capítulos 7, 8, 9 e 10, que o capitalismo também está gerando uma crise terminal e o enfrentamento da crise ambiental é apenas um dos aspectos desse suposto final fatal do capitalismo. O último capitalismo será uma crítica dos próprios críticos do 7, 8 e 9. É a nossa crítica que o capitalismo não está ainda, não chegou ainda numa crise final.
Então vamos lá, 7, 8, 9, 3 autores, 2 deles muito conhecidos, no nível internacional, e o outro que está sendo conhecido agora no Brasil nos últimos 7 anos, um autor brasileiro. 7 é um dos maiores sociólogos norte-americanos, Immanuel Wallenstein, e Wallenstein faz uma crítica não só à crise ambiental do capitalismo, mas ele situa essa crise ambiental do capitalismo dentro de uma crise que, segundo ele, começando nos anos 1970, se arrastará até que o capitalismo termine. Isto é, Wallenstein defende que o capitalismo já está na tal crise estrutural sistêmica, isto é, na sua crise final. Ele não prevê com exatidão, mas acha que isso vai acontecer ainda no século XXI. Então, o outro autor tem muitas semelhanças. É um autor não apenas neomarxista, mas um dos maiores filósofos, se não o maior filósofo marxista do século XX. Stefan Meszaros, um húngaro. Meszaros também vai ter um espaço dentro da crise geral do capitalismo para a crise socioambiental. Tal como no caso do autor anterior, Guilherme e eu temos muito espaço no capítulo 7 e 8, crítica do Meszaros, da crítica do Wallenstein, a crise socioambiental do capitalismo. Mas tanto Wallenstein, eu acabei de falar agora como Meszaros, coincidem numa previsão de que o capitalismo também, segundo Meszaros, a partir dos anos 70, olha, não é bem coincidência isso não, tem seus motivos, já teria entrado numa crise estrutural sistêmica, isto é, numa crise também terminal. Ele teria que levar a um outro sistema, mundo, o sistema do capital, além do sistema do capital. E, finalmente, o terceiro autor, também por coincidência, vai falar que, a partir dos anos 70, o capitalismo teria entrado numa crise estrutural terminal. Aí cessam as semelhanças desse último autor com os dois primeiros. Porque os dois primeiros têm um fundo marxista, a análise deles. Não dá para entrar aqui em detalhes teóricos, mas ambos têm. E ambos coincidem com o vaticínio de que o capitalismo entrou na crise terminal a partir dos anos 70. O autor agora é Luiz Marx, com um livro que eu considero monumental, que entra, assim, no contexto de livros da questão ambiental no Brasil, como acho que raros autores fizeram até agora. É um livro fantasticamente denso, que trabalha com a questão ambiental de uma forma invejável, mas ainda para um historiador. Luiz Marx é um historiador. Não dá para entrar em detalhes desse livro, eu aconselho sem restrições que vocês leiam. O livro chama-se Capitalismo e Colapso Ambiental. Só que o Luiz Marx, não só não é marxista, como ele concede uma visão histórica, faz uma teoriazinha da história universal de toda a humanidade, com um final, agora, pelo menos a nível capitalista, surpreendente. Ao contrário dos outros dois primeiros autores que são marxistas, e que consideram a economia o centro de todo o desenvolvimento, avanços e retrocessos da humanidade, o Marx, agora, a partir de meados do século XX, considera que a economia deixou de ser o motor das grandes crises, particularmente das crises do capital. Encerra-se esse período de supremacia da economia sobre todo o resto das manifestações sociais humanas. E, segundo Luiz Marx, passa a ser agora o motor da crise final do capital, deixa de ser a economia, a própria economia capitalista, e passa a ser a crise ambiental. Olhem só que lugar de honra para uma crise pavorosa, Ele concede a crise ambiental na sua teoria da história. Agora, nessa fase que o capitalismo entra numa crise final, o motor que vai levar à ruína do capitalismo e ao planeta, possivelmente, é apenas a crise ambiental. Deve ser criticado à vontade, mas
Mas vejam a originalidade de um autor que é ambiciosíssimo na sua grande síntese, englobando todas essas ideias, o que normalmente fica por conta de audaciosíssimos autores norte-americanos e europeus. No Brasil, pouquíssimos textos têm com essa ambição, quase entre aspas, megalomaníaca, mas não tem nada de megalomania com isso. Então, essa é a perspectiva do Marx. Então, temos aí 3 visões que coincidem com a crise final ou estrutural, sistêmica do sistema do capital, a partir dos anos 70, e com um enorme peso para a crise ambiental. Num deles, não é apenas um peso entre outros. No último deles, Luiz Marx, é o ambiente que é o motor exclusivo da ruína do capitalismo. Para os 3, precisa-se, então, superar o capitalismo para superarmos a barbárie, uma crise ecológica que pode realmente, se não manipular completamente o que nós chamamos de civilização, desferir profundos golpes nela, na civilização. E, finalmente, o capítulo 10, da minha lavra mais diretamente e do professor Guilherme, o autor do livro. A nossa arrumação do material que é nossa, mas grande parte dessa crítica aí do próprio capitalismo se defendendo vem de outros autores. Esta visão final, capítulo 10, é uma crítica que se embasa em outros autores, mas nós tentamos arrumá-la de uma forma que consideramos, aí está com uma crítica, podemos ser desmentidos, dar um caráter, uma certa originalidade ao capítulo 10. No capítulo 10, nós questionamos que o capitalismo é um paciente que já entrou no estado terminal. Para nós, também de um ponto de vista marxista, esse dia, ou melhor, esse momento histórico, essa conjuntura acabará chegando. Mas o capitalismo não está, ainda não está, nessa conjuntura, nesse contexto de uma crise final. Essa, portanto, é a crítica, aqueles 3 críticos criticam o capitalismo e até anteveem que ele já está chegando a seu fim. Agora estamos criticando os 3 críticos. No capítulo 10, estamos criticando os 3 autores que nos antecederam. O capitalismo, sim, a questão ambiental é gravíssima, o desenvolvimento sustentável não está sustentando, possivelmente, o planeta, até pelo contrário, mas o capitalismo ainda tem, curiosamente, pode parecer até estranho que a gente não solte foguete pelo fim do capitalismo, mas para nós isso é uma questão científica. Tanto quanto os outros autores, nós nos pautamos pela ciência, não pela negação da ciência. Como algumas pessoas hoje parece que estão apostando em fazer. Portanto, para nós, ainda não é hora de garantir uma crise terminal, final do sistema capitalista. Portanto, essa é a síntese do livro, de uma maneira simplificada, e com isso tempo, o colega está me vendo o tempo, bom, para ficarmos dentro de um padrão. Com isso, temos aí essa síntese do texto, e já estamos fazendo propaganda do próximo, capitalismo e ambiente, ciência e ambiente, alguma coisa do tipo. Quando chegar o devido momento, quem sabe, estaremos aqui também, incomodando a Deus e ao mundo falando sobre esse texto. Uma última consideração é que o Luiz Marx, nesse livro dele de 2015, se propõe trabalhar todo o seu livro a partir de um trançado de 3 conceitos. Um triângulo. Na ordem em que ele faz esse trançado, na ordem que está no livro. Ambiente, complexidade, uma nova maneira de pensar a ciência,
capitalismo. Ambiente, complexidade e capitalismo. O professor Guilherme, o autor do livro, fez a sua dissertação de mestrado usando exatamente esses três conceitos-chave, só que na ordem inversa, a de Luiz Marx. Capitalismo, complexidade e ambiente. Complexidade, o novo pensamento da ciência, está sanduichado pelos dois conceitos, né? Capitalismo e ambiente. Muita gente não trabalha com a complexidade. Então, nós trabalhamos com esse triunvirato na nossa crítica, não só do capitalismo, mas na crítica de que o capitalismo esteja chegando ao seu fim. Essa, portanto, são os planos, né, os três planos da obra. O capitalismo se defendendo, o capitalismo sendo apontado, estando na sua crise terminal, e o último, colocando que o capitalismo ainda não está na crise terminal, lembrando a gravidade da crise ambiental. Muito obrigado.